Graça e paz a todos, que bom estarmos Amém. novamente, né? Amém. Graças a Deus que o Arthur está conosco, né? A Clênia também. Eu queria convidar vocês para a gente ler o Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos ler até o versículo 6, do verso 6, do 1 ao 6. Amém? Acharam? Uhum. Diz assim, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. E é tão elevado que não posso atingir. Uau! Amém. Esse é o nosso Deus, né, irmãos? Que Uhum. conhece tudo e todas as coisas, né? Até mesmo o que estamos pensando exatamente agora, né? Uhum. Eu queria nós ter um momento de oração agora. Feche os seus olhos aí onde você está, embaixo da sua cabeça, e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que bom, Senhor, que gostoso podermos nos reunir, ainda que seja virtualmente. Mas graças te damos por essa ferramenta que o Senhor nos deu. Uhum. Então, Amém. Senhor, nós somos muito, muito gratos ao Senhor. Muito gratos mesmo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Sim. Obrigado, Senhor, que até mesmo como somos sujeitos a enfermidades, quando nos ficamos doentes, o Senhor cuida de nós. Amém, Senhor. Também cuida para curar-nos e livrar-nos. Mas, Senhor, acima de tudo isso, nós somos gratos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E Amém, nós Senhor. temos a salvação em Cristo Jesus. Amém. A vida eterna guardada no Senhor para nós. Então, Senhor, nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou de um lugar escuro, terrível, e nos trouxe para a sua luz. E nós nos reunimos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós nos reunimos para aprender mais de Ti, para aprender da Tua palavra, para, Senhor, e abençoar os nossos irmãos e sermos abençoados como Amém, igreja. Senhor. Então, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporciona a estarmos juntos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que, Deus, a Tua palavra, ela gere fé no nosso coração e que nós estejamos com a nossa mente, o nosso coração bem aberto, Senhor, para Uhum. ouvir e desfrutar da Tua palavra, Senhor. Sim. Amém. Ela é a verdade, ela é a vida para nós. Então, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, né, por nós estarmos mais um tempo juntos. Nós tivemos, hoje de manhã, nós estamos tendo culto, né, lá no templo, aqui em Cambridge, onde só está podendo 10 pessoas, que são os irmãos que não têm acesso à mídia, né? E tem sido, assim, um desafio para nós, né? Mas tem sido uma bênção, né? Graças a Deus, porque não podemos parar, não é?
Deus está trabalhando, Deus está no controle, né? Realmente estamos passando por tempos difíceis e diferentes para nós, né? Mas o que tem mais me chamado a atenção nesses tempos é que Deus tem levantado um exército que não para, não quer parar, né, na verdade. Amém. Então, de uma forma, se não tivesse o Zoom, a gente ia ter que se comunicar por carta. Uhum. Mas a gente analisa, né, a vida dos discípulos, como foi difícil, né, para eles, mas você vê o ânimo deles, né? Você vê ali a ação do Espírito Santo na vida deles de uma forma tremenda, que Paulo sempre escrevendo cartas, né? Os discípulos escrevendo cartas, eles lendo as cartas e o povo acreditando, e o povo crendo, e o povo, alguns morrendo por perseguição, a igreja sendo perseguida e morrendo. E aí tinha discípulos que escreviam cartas dizendo: olha, o que espera vocês é a eternidade. Então o consolo era esse, né? E era tudo por meio de carta, né? Nós, graças a Deus, temos aí, podemos ver, né, a, a imagem um do outro, né? E às vezes ficamos tristes por ser assim, mas irmãos, eu acho que a gente tem que se alegrar no Senhor em todo o tempo, né? Alegrar no Senhor em todo o tempo. E eu creio que é um tempo de prova, né? Deus está provando a sua igreja, né? O seu povo. Nós estamos sendo provados e que saiamos aprovados. Amém. E eu tenho certeza que depois dessas restrições todas, a igreja não será a igreja de ontem, né? Aquela igreja um pouco desconectada, aquela igreja um pouco fria. Nós vamos ser mais fervorosos, vamos dar mais valor àquilo que a gente tinha de tão, né, de tão livre, de tão disponível para nós, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Essa semana eu liguei para o pastor Dinei, falei: pastor, traz uma palavra de encorajamento, de força para nós aí, né? E principalmente para os irmãos, né? Que o têm aí um apreço muito grande, né? E então a gente vai estar agora ouvindo, né, o nosso pastor Dinei aí trazendo uma palavra de encorajamento, de graça mesmo, né, para os nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão felizes por isso? Claro que sim. Eu estou. Ok. Aí eu queria pedir para o Moacir, né, tá orando agora pela vida do pastor Dinei, né, para que o Espírito Santo use ele aí para que a gente saia dessa reunião cheio de fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Moacir? Você ora? Amém. Oro. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos, Paizinho. Verdade. Mais uma vez, mesmo que sendo pelo Zoom, Pai. E agora, neste momento que nós vamos estar recebendo da Tua palavra, Paizinho, nós pedimos que as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre o pastor Dinei, Pai. Amém. Para direcioná-lo, Paizinho, para que as palavras que venham dele sejam palavras Tuas, saindo direto, Paizinho, do trono, vindo para os nossos corações, Oh, Pai. Deus. Amém, É Senhor. isso que nós precisamos nesse momento, Senhor. Precisamos escutar uma palavra Sua, diretamente para cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, como falamos agora no Salmo, Pai. Então, o Senhor conhece o que se passa no coração de cada um de nós, Pai. E nós te pedimos que essa palavra que vai ser ministrada agora seja uma palavra individualizada para cada um de nós. Pai. Amém. Abençoe o pastor Dinei neste momento, Pai. E nos dê o entendimento que nós vamos estar precisando também. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tá com a palavra, pastor. Muito obrigado, pastor Marcos. É uma alegria enorme poder participar do culto com vocês.
e transmitir a palavra de Deus nessa tarde. Eu queria primeiro dirigir-me ao Arthur, à Rosa, ao Joca, a Diolinda, que são os portugueses aqui nesse momento, para dizer-lhes que hoje celebramos mais uma vez a liberdade. O dia 25 de abril, para os portugueses e para Portugal, é o equivalente ao 7 de setembro do Brasil. É o dia em que Portugal ficou liberto de um regime ditatorial e foi implantada a democracia e a liberdade naquele país. Então, a minha saudação portuguesa, viva a liberdade, para os nossos queridos portugueses do grupo. A minha palavra de gratidão ao pastor Marcos por ter me concedido o privilégio de dirigir-lhes a palavra do Senhor nesta tarde. Eu devo confessar que o meu coração está assim, a 1000 por hora. Eu costumo dizer, e já disse inclusive para os meus alunos, quando eu ensinava no seminário, que o processo da preparação e entrega de uma mensagem é muito parecido com o da gravidez de uma mulher, a gestação de um filho. Chega na hora de dar à luz, é o momento das dores de parto. Então, eu estou me sentindo assim, com as dores de parto, mas eu tenho certeza que no momento em que eu trouxer à luz a palavra de Deus, ela se tornará vida no coração de cada um de vocês e vai trazer vida para a experiência de cada um de vocês. Eu quero ler com vocês e para vocês, no livro de Gênesis, eu queria convidar você a acompanhar-me no capítulo 6 do livro de Gênesis, os versos 1 a 8. Gênesis, capítulo 6, verso 1 a 8. E o meu tema nesta tarde será esse: que tempo é esse? Uma meditação sobre a experiência de lockdown de Noé e a sua família durante o dilúvio. Gênesis 6, de 1 a 8, diz assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isto lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou graça diante de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Como eu disse para você, eu quero convidar você para investir um pouquinho do seu precioso tempo e meditar comigo no relato bíblico do dilúvio. O texto completo você pode encontrar
nos capítulos 6 a 8 do livro de Gênesis. Eu só li essa parte, mas, na verdade, o texto completo são esses 3 capítulos, 6, 7 e 8. Eu e você estamos cansados desse tempo de isolamento social. Por isso, acredito que nós podemos aprender alguma coisa significativa com Noé. Afinal, ele e a sua família tiveram a mais severa experiência de lockdown que se tem ouvido falar na história da humanidade. Antes de tudo, eu preciso lembrar a você que o mundo de Noé era completamente diferente do nosso. Noé não tinha energia elétrica, TV a cabo, aparelho de telefone celular, Noé não tinha Wi-Fi, não tinha Facebook, Netflix, nada disso. Os tempos eram completamente diferentes. A única similaridade que havia entre os tempos de Noé e o nosso é a capacidade que as pessoas tinham para criarem problemas e para gerarem violência e confusão. Isso é igual. Segundo o relato bíblico, o período de quarentena de Noé e da sua família durou 1 ano e 3 semanas. Exatamente 386 dias dentro da arca. Você há de convir que isso é muito tempo de isolamento. O que a gente pode aprender com Noé e a sua experiência? A pergunta que eu faço é: que tempo é este? E eu quero oferecer a você 5 respostas. A primeira: esse é o tempo para considerarmos a malignidade do coração humano. Esse é o tempo para considerarmos a malignidade do coração humano. Gênesis capítulo 6, verso 5, afirma o seguinte: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. No capítulo 6, ainda no verso 11 e 12, nós lemos: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Eu jamais me cansarei de denunciar a malignidade do coração das pessoas. Isto é o que a Bíblia afirma, e isto é o que nós temos que considerar. O fato de haver ações de extraordinária bondade humana não consegue esconder a malignidade do coração das pessoas. Alguns anos atrás, eu e Leila realizamos um sonho que a gente tinha acalentado há muito tempo. A gente fez uma viagem à Alemanha. Eu tinha muita vontade de conhecer o lugar onde Martinho Lutero escreveu as suas teses e deu início a um movimento que ele nunca imaginou ganhar tais dimensões, aquilo que ficou chamado na história de a Reforma Protestante. Wittenberg. Estivemos em Wittenberg e Leila tinha muita vontade de ir a Leipzig, que era a terra onde Johann Sebastian Bach
exerceu o seu ministério de música. Então, era uma viagem cultural para explorar a história da teologia e a história da música. Apesar de não estar no nosso roteiro, nós passamos ali uma semana, nós resolvemos visitar o campo de concentração de Buchenwald, porque nós passaríamos bem pertinho desse lugar. Irmãos, eu nunca tive uma experiência tão horrorosa em toda a minha vida. Olhando aqueles galpões onde ficavam presos os judeus, olhando o forno crematório, que eles chamavam de a solução final, olhando os horrores daquele campo, eu pude sentir como se eu estivesse nos portais do inferno. O lugar é horroroso, e ali eu não tive nenhuma dúvida acerca da malignidade do coração das pessoas. Alguém pode dizer, mas era o problema do Hitler? Não, não era o problema do Hitler. Eram milhares e milhares de pessoas que participavam daquilo. Um genocídio, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Você quer exemplo mais recente? Então, eu vou apresentar para você apenas 3. O desvio criminoso de dinheiro da saúde para fins inconfessáveis por governadores, prefeitos, secretários de saúde aqui no Brasil. Eu vou falar aqui do Brasil porque é uma realidade que eu estou conhecendo. Outro exemplo, algumas semanas nós fomos bombardeados com uma notícia horrível: a tortura e morte de um menino chamado Henri por seu padrasto e pela sua própria mãe, aqui no Rio de Janeiro. A mãe e o padrasto estão presos. Agora, semana passada, nós ficamos conhecendo um outro caso horrível: a tortura e morte de uma menina de 6 anos por sua mãe e a companheira dela, eram 2 lésbicas, na cidade de Porto Real. E são só exemplos recentes para mostrar para você que esse é o tempo de considerarmos a malignidade do coração humano. O ser humano, por mais educado que seja, por mais ilustrado que seja, ele continua tendo um coração perverso. E isso é uma realidade séria. Agora, presta bem atenção. É fácil apontar para a maldade dos erros dos outros. Difícil mesmo é admitir a realidade da malignidade do pecado na nossa própria vida. Por isso que é sempre bom a gente lembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 6, 23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que tempo é esse? Esse é o tempo para considerarmos a malignidade do coração humano. Foi por causa dessa malignidade que veio o dilúvio. Segundo, que tempo é esse? Esse é o tempo de temermos a severidade do juízo de Deus. Isso mesmo. Tempo para temermos a severidade do juízo de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 7, afirma assim: o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos.
as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Gênesis capítulo 6, ainda verso 13. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Você pode ver, então, nesse próximo slide, essa realidade. É o tempo para temermos a severidade do juízo de Deus. As pessoas estão tão acostumadas com a impunidade, elas sequer imaginam que jamais escaparão do juízo implacável e inapelável de Deus. Argumenta-se, até mesmo em círculos cristãos, que Deus é amor e jamais condenará alguém severamente. Mas se você quiser saber como é que Deus trata o pecado e como é que Deus executa o seu juízo implacável e inapelável contra o pecado, olha para a cruz. Isso mesmo, olha para a cruz. 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus jamais deixará a malignidade do pecado impune. Ele condenou o diabo e seus anjos ao inferno. Ele condenou os incrédulos hebreus à morte por desobediência lá no deserto. Ele condenou o seu próprio povo ao exílio babilônico por 70 anos por causa da idolatria. Deus condenou o seu próprio filho unigênito à morte por causa do meu, do seu, do nosso pecado. A carta aos Hebreus nos adverte, capítulo 2, versos 1 a 4, da seguinte forma: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa punição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Como escaparemos nós? Que tempo é esse? Esse é o tempo para temermos a severidade do juízo de Deus. E eu quero lembrar a você, o juízo de Deus não tarda, nem falha. Que tempo é este? Então, a terceira resposta que eu quero sugerir para você, baseada na experiência de Noé, é esta. Este é o tempo para discernirmos entre o ruim e aquilo que não tem solução. Presta bem atenção. Tempo para discernirmos entre o que é ruim e aquilo que não tem solução. Gênesis capítulo 7, de 13 a 16. Naquele mesmo dia,
Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos Sem, Cam e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Preste muita atenção na frase última que eu li. Então o Senhor fechou a porta. Deus sabia que Noé tinha um coração muito bondoso, que ele era um sujeito muito compassivo, muito misericordioso e justo. Por isso, Deus não entregou chave alguma da porta da arca para Noé, nem para sua mulher, nem para os seus filhos, nem para as suas noras. Agora presta bem atenção. Do lado de dentro da arca, o que havia? Não havia só coisa boa, não. Havia muita coisa ruim. Presta atenção. Do lado de dentro da arca, havia muita coisa ruim e dolorosa. Havia o barulho ensurdecedor daquela multidão de animais. Você já parou para pensar? Eu me lembro que eu morei aqui em Niterói e perto do apartamento onde eu morava, havia um cidadão que tinha um passarinho que ele acordava muito cedo de madrugada e ele tinha um canto muito forte. E quando o passarinho começava a cantar, ninguém conseguia mais dormir. Era horrível. Agora você imagina todo esse tempo, 386 dias, ouvindo aquele barulho ensurdecedor daquela multidão de animais. Isso não é ruim? Fala sério. Havia um horroroso cheiro no ambiente. Eu já fui a zoológicos. E os animais selvagens, eles têm um cheiro muito ruim mesmo. Agora você imagina, dentro daquela arca, com aquela infinidade de animais, as fezes dos animais, as urinas dos animais, o cheiro daqueles animais, que coisa horrível. Você deitar a cabeça na palha de noite e tentar dormir e o seu nariz ter que acostumar com aquele cheiro horrível. Um cheiro horroroso. Eu não sei você, mas eu não gosto de mau cheiro, de maneira nenhuma. Eu não consigo ficar num ambiente mal cheiroso. Agora, ficar 386 dias naquele ambiente fétido não era ruim? Muito ruim. Havia uma demora extrema na espera para que a terra se secasse. O dilúvio demorou 40 dias e 40 noites, mas até que a água baixasse e a terra ficasse seca, foi muito mais tempo, muito mais tempo. Você já pensou? Eu não gosto de esperar, eu tenho certeza que você também não. Esperar demoradamente para que a terra secasse, para sair daquele ambiente, para parar com aquele barulho tremendo. Ah, mas tem mais. A tristeza por saber que todas as demais pessoas haviam morrido. Os pais
das esposas de Sem, Cam e Jafé morreram. Os irmãos delas morreram. Amigos deles morreram. Eles estavam sofrendo luto pela morte de todos os amigos e familiares. Irmãos de Noé, familiares da esposa dele, todo mundo morreu, não sobrou um sequer. O mundo inteiro só tinha 8 pessoas. 4 homens, 4 mulheres. A gente sofre quando perde uma pessoa. Hoje, dia 25 de abril, é o dia que eu e Leila sofremos o luto ainda pela morte do nosso primogênito. Todo dia 25 de abril é um dia triste para a gente, porque foi o dia que Ricardo morreu. Se há tristeza pela morte de um familiar, imagina a tristeza pela morte de todos. Tudo isso estava ali dentro da arca. Era muito ruim, muito ruim. Mas do lado de fora era muito pior. 1000 vezes pior, infinitamente pior. Do lado de fora havia o desespero pelo inesperado. Nunca havia chovido na face da terra. E a Bíblia diz que as fontes das águas debaixo da terra jorravam água abundantemente, e o céu se abriu e começou a cair chuva torrencial. Foi isso que causou o dilúvio. As pessoas estavam em desespero porque nunca imaginaram que isso pudesse acontecer, conquanto anunciado. Do lado de fora da arca, havia o tardio e inútil remorso por terem zombado da pregação e do anúncio de Noé. Você conhece o ditado? Agora Inês é morta. Eu posso imaginar gente apavorada batendo na porta da arca, batendo naquelas madeiras rústicas, gritando o nome de Noé, da sua mulher, dos seus filhos, das suas noras. E eles todos morrendo afogados. E alguns deles estavam pensando, por que eu não dei ouvidos? Eu podia estar lá dentro. Mas Deus tinha fechado a porta. Do lado de fora, havia a perda de todos os bens. Não sobrou nada, nada. Sabe quando você ouve falar do que aconteceu com as torres lá no World Trade Center, quando aqueles aviões colidiram contra as 2 torres, que não sobrou nada? Pois é, no dilúvio não sobrou nada. As pessoas que tinham seu gado, que tinham suas terras, que tinham suas casas, que tinham suas armas, não sobrou nada. Perderam tudo, absolutamente tudo, inclusive a vida. Mas o pior, perderam a vida, morreram por afogamento, que é uma morte horrível. Sabe, irmãos, esse é um tempo que a gente precisa aprender a discernir entre aquilo que é ruim e aquilo que não tem solução. Quando passamos por situações difíceis como enfermidades, acidentes, perda de emprego, divórcios e tantas experiências amargas e dolorosas, nós sofremos também o risco de perdermos a capacidade de discernir entre o ruim e o péssimo. Se é ruim ficar trancado dentro de casa por causa da pandemia, sem poder abraçar os amigos e celebrar momentos especiais com a família,
Imagina a situação daqueles que estão lutando pela vida, entubados nas UTIs dos hospitais no mundo inteiro, cujas famílias nem tiveram a chance de fazerem um sepultamento digno dos seus mortos. E são milhões. Que tempo é esse? Esse é o tempo para discernirmos entre o ruim e aquilo que não tem solução. O Salmo 40, versos 1 e 2, nos ensina o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Está ruim? Tá. Mas você está dentro da arca. Lá fora é muito pior. Está ruim? Está. Mas você tem o discernimento de que, se você não fosse salvo por Jesus Cristo, a sua situação não teria solução. Mas vamos à quarta lição que nós aprendemos com Noé aqui, nessa experiência do dilúvio. Que tempo é esse? Esse é o tempo para crermos no esforço de Deus para preservar a família. Isso mesmo, tempo para crer no esforço de Deus para preservar a família. Gênesis 6:18. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Gênesis 9, verso 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra de gente. 4 casais foram preservados por Deus para povoarem a terra. E se você nunca parou para pensar nisso, todos os 7 bilhões e 800 milhões de habitantes que a Terra tem hoje são descendentes desses 4 casais. Deus escolheu uma família para resgatar a raça humana. A família sempre esteve no coração de Deus para abençoar a terra. Nenhuma organização na terra, nem mesmo a igreja, é mais importante do que a família. Isto é uma verdade absolutamente clara nas Escrituras. Quando Deus determinou trazer o seu Filho unigênito para salvar o mundo do pecado, do diabo e do inferno, Deus escolheu também um casal, José e Maria. Se Deus valoriza de tal maneira a família, o casamento, também nós devemos valorizar. Deus fez uma aliança, um pacto, um compromisso com Noé. Deus deseja fazer o mesmo com você, chefe de família. Uma aliança, um pacto, um compromisso. Deus deseja que o marido seja para a esposa e para os filhos um exemplo de fidelidade e obediência a Ele. O que é que você tem feito para cumprir a sua missão de pai e de marido? Missão dada por Deus. Meu irmão, essa pergunta é para você e para mim, é para cada um de nós. Agora, presta bem atenção, mulheres. Deus deseja que as mulheres e os filhos sigam um exemplo de fé do marido e do pai.
A mulher de Noé, os filhos de Noé, eram adultos autônomos. Eles podiam considerar as ideias de Noé uma loucura, uma alucinação, mas eles tomaram a decisão de crer no que Noé lhes falou. O que você tem feito com a palavra de Deus dita pela boca dos seus familiares, particularmente seu pai e a sua mãe? Você também tem se esforçado para manter-se fiel à aliança feita por Deus com a sua família? Que tempo é esse? Esse é o tempo para crermos no esforço de Deus para preservar a família e fazermos nós mesmos esforço para a preservação dela. Mas eu quero terminar essa mensagem chamando atenção para a quinta lição que a gente aprende com Noé aqui nesse episódio. Que tempo é este? Este é o tempo para louvarmos a graça de Deus e o seu cuidado por nós. Isso mesmo, tempo para louvarmos a graça de Deus e o seu cuidado por nós. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que frase maravilhosa! Foi a graça de Deus que salvou a família de Noé. Foi a graça de Deus que salvou a raça humana inteira. É também a graça de Deus que salva o pecador perdido da condenação, do medo e do inferno. Bendita e preciosa graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é a forma como Deus nos trata. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, afirma o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se Deus fosse tratar-nos com justiça, nós já teríamos sido há muito tempo destruídos. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor se manifestam cada manhã sobre nossas vidas. Por isso, diante da graça de Deus, diante da misericórdia do Senhor, a única atitude compatível da nossa parte é o permanente louvor. Louvor significa elogio. É por isso que eu quero lembrar a você a poesia de uma música da Cassiane, que me toca profundamente, e eu acredito que você conhece. O título da música é Com Muito Louvor. Olha a poesia dessa música. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar.
Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora do vencer. Então louve, Arthur. Simplesmente louve, Clênia. Louve, louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Nunca se esqueça. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Quando Paulo, em extrema agonia, ele começou a orar e seguidamente ele orou pedindo a Deus que lhe retirasse um espinho na carne. Ele ouviu o Senhor dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que tempo é este? Este é o tempo de louvar a graça de Deus. Então louve. Louve. Seu louvor invade os céus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, que bênção, pastor. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Eu estava a meditar, eu creio que Deus, assim, está falando tremendamente no coração de cada um de vocês. E em Isaías capítulo 64, verso 4, diz que desde os tempos antigos nunca se ouviu e nunca se ouviu e se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele confiam. Então, essa é a recomendação de Deus para nós, irmãos. Louvar a Ele. É em tempos difíceis, em tempos de isolamento. Eu sei que isso é uma coisa nova, diferente para nós. Mas é o que eu sempre digo, sabe, pastor? Eu sempre tenho vivido isso e passado isso para os irmãos. Deus está no controle. Quando eu tenho a certeza e convicção de que Ele está no controle, tudo muda. Tudo muda. Olha que interessante. Você dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é repetir o que está escrito. Mas você dizer, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais de nada, é algo pessoal, muito pessoal. Né? Então, assim como nós aprendemos nessas 5 respostas de que tempo é esse, né? Nós vemos que Deus está trabalhando. Né? Deus está trabalhando. Irmãos, e nós não vamos, por sermos crentes em Cristo Jesus, vamos ser poupados de algumas coisas. Não.
próprio Deus disse, se passares pelo fogo, eu estarei com você. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. O que está dizendo Deus? Está dizendo que é possível, eu vou passar, você vai passar. Então, qual é o segredo de tudo isso? Louvar ao Senhor. Louve o Senhor. Louve o Senhor. E o foco, irmãos, tem que ser esse, de louvar ao Senhor. O que nos resta é louvar ao Senhor. Né? Louvar ao Senhor em todo tempo. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor falou e está falando conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fortalecendo a fé de cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra. Obrigado, Deus, porque tudo isso que aconteceu ali com Noé, onde nós podemos ali descobrir por meio da revelação do Teu Espírito Santo, coisas que temos que considerar, coisas que temos que ver e temer, discernir o que é ruim, mas do que também não tem solução. É tempo de nós crermos que o Senhor está preservando famílias, preservando famílias e mais famílias. Pessoas estão se rendendo ao Senhor diante da morte, diante dessa situação. E o Senhor está nos dando, Senhor, uma dica maravilhosa, que nesse tempo o segredo é louvarmos ao Senhor, de joelhos, louvando ao Senhor, em pé, louvando ao Senhor, sentado, louvando ao Senhor, em todo o tempo, louvando ao Senhor, porque o Senhor, sim, é digno de toda honra e de toda glória. Pai querido, e também há um tempo que o Senhor revela aos nossos corações, que é o tempo do fim, aonde nós receberemos a coroa da vida, aonde nós receberemos, Senhor, o galardão que vem do Senhor. O Senhor mesmo disse que nós não iríamos viver aqui eternamente, é uma passagem, a vida do homem aqui é como um sopro. Mas o Senhor sempre nos chama para a eternidade. Oh Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido pastor Dinei, que eu creio, Senhor, que o Senhor revelou isso, que realmente é como dor de parto, e quando nasce é a alegria, é a vida que vem, e nós estamos sentindo a vida de Deus, a vida do Senhor em nós. Amém. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o seu cuidado é maravilhoso. Oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode abrir o microfone aí, irmãos, e eu queria, a gente, né, estamos aí 7:09, queria abrir para vocês compartilhar algo assim que Deus está falando profundamente, ou uma gratidão. Eu confesso, irmãos, que se deixar eu como aí mais 1 hora só de gratidão, comentando das bênçãos de Deus aí, né? E, pastor, obrigado de coração mesmo, né? Foi uma palavra revelada de Deus para nós num momento específico e bem... Deus é maravilhoso, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de tudo, né? Ele conhece, ele sonda os nossos pensamentos e coração. Então, eu queria deixar para os irmãos aí compartilhar alguma coisinha, algo assim que vai edificar-nos também, né? Para a gente depois estar encerrando. Quero
dizer que tempo gostoso é esse aqui com vocês. Que Uau. bênção. Amém. Obrigada, pastor Odinei, por essas palavras tão inspiradoras. Deus continue te Amém. usando. Amém. Não precisa ter vergonha, não, irmãos. Pode ir. A gente está à vontade aqui. Estamos em família. A nova Sou eu, família. O sentimento é de gratidão mesmo. Assim, a gente agradece sempre a Deus por todas as maravilhas, mas tem um momento de parar para pensar, fazer um retrospecto desse último ano, né, na pandemia, e graças a Deus estamos aqui com saúde, com emprego, com os amigos bem, e a família, os que ficaram doentes, graças a Deus, se recuperando. É só agradecimento mesmo a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus, né, por esta palavra de gratidão ao Senhor, né, que revelou ao coração do pastor Ney para passar para nós como igreja, como família de Deus. E eu sei que veio do Senhor porque Deus conhece e sabe o que nós precisamos, né? Amém. E essa palavra, né, nos levou a pensar que nós não estamos vivendo nada diante do que, né, Noé passou com a sua família, né? E nós com o nosso coração, muitas vezes ingrato, né, vem uma dificuldade e nós já começamos a reclamar, a retorcer, né? Mas Deus, né? Deus usa palavras assim como essa para nos fazer lembrar, né? Que muito mais, né? Nas histórias que a gente lê na Bíblia, os seus filhos sofreram. Ou seja, olhando para trás, né? O que lá no Antigo Testamento, as histórias eles passaram, nós não estamos passando nada. Uhum. Porque em todo tempo Deus tem cuidado de nós. Essa pandemia não é nada diante do que outros homens e mulheres de Deus passaram, né? E nós só temos que agradecer, né? O Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais de nada. Amém. Porque Ele tem cuidado de nós. E Deus usa essas palavras, essas palavras reveladas que nós ouvimos dos homens, que Deus escolheu para quê? Para nos fazer lembrar do que já foi, do que já passou. Hoje nós vivemos um evangelho muito fácil, eu acho, muito fácil, né? E desde o começo, eu lembro que desde o começo dessa pandemia eu sempre falava, Deus está permitindo isso para nós voltarmos para o Senhor, para a humanidade voltar para Ele, como Ele sempre fez com os que já aconteceram lá atrás, para que as pessoas voltem para Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e dono de tudo. Mas a humanidade sempre endurecer o coração e viver para as coisas terrenas, né? E Deus está nos chamando a atenção, não só de nós, como filhos dele, né? Porque primeiro vem para nós mesmos, para nós acordar, né? E também para a humanidade, as pessoas que têm o coração duro, que não quer saber de Deus. Então, Deus permite situações assim, para quê? Para voltarmos para Ele, né? Como ali, no tempo de Noé. Deus chamou, e as pessoas preferiram continuar com o coração duro. Foi salvo somente a família de Noé, que se voltou para o Senhor. E que essa palavra nos faz estar mais perto do Senhor, estar mais perto dele, louvar o Senhor em todo tempo. Não importa a circunstância e situação que estamos vivendo, como a música mesmo fala, louve ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria dirigir uma oração Sim. especificamente intercedendo pelo Arthur.
Aleluia. O Arthur está aqui conosco e a gente percebe que ele está fazendo um grande sacrifício, porque ele está lutando contra a febre. Então, eu queria convidar os irmãos a orarmos pelo Arthur. Amém. Vamos orar? Vamos. Ó Deus bendito, Tu és o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso. E nós nos lembramos agora de que Jesus, quando esteve entre nós, ele foi visitar a casa de Pedro e a sua sogra estava doente e com febre, e ele repreendeu a febre e ela imediatamente ficou boa e começou a servi-lo. Pai bendito, nós te pedimos, repreende a febre na vida do Arthur e repreende toda a ação desse vírus no corpo dele, de tal maneira que ele experimente restauração plena da sua saúde. Ouve, ó Deus, a nossa oração e atende a nossa súplica, porque nós oramos no nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Eu queria falar alguma coisa em relação à grande responsabilidade que essa palavra nos traz, de que nós temos essa grande certeza, essa alegria da presença de Deus e do Espírito Santo, que nos conforta e nos traz paz, a paz que excede todo entendimento, mas traz também um grande compromisso pelas vidas que estão se indo embora sem a salvação. Realmente, eu acho que Deus nos preservou como nova família com um grande propósito. E nós não podemos negligenciar nesse ponto. É um compromisso muito grande que nós temos de testemunhar e de proclamar o Evangelho, principalmente nesse período. É como diz aquela música, né? Pastor Ney, alguns sabem. O que estou fazendo se sou cristão, né? Então, me trouxe a refletir mais uma vez, ontem já refleti sobre isso, e hoje, nessa palavra, nós não somos melhores que ninguém para que Deus nos poupe. Mas uma coisa é certa, Ele é um Deus que com propósitos. E se Ele tem nos poupados, é simplesmente por graça, amor e um propósito. Nós possamos estar sempre atentos ao propósito de Deus na nossa vida, que vai sempre refletir na vida do outro. Daquele do nosso colega, do nosso amigo, longe, perto. Agora, não, com essa pandemia, não existe mais distância. A distância é um fenômeno, é algo efêmero, que pode ser encurtada com um simples clique. Mas que nós possamos estar refletindo pelas pessoas que realmente necessitam. Que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos coloque na situação que Ele quiser. Então, somente que a gente se esvazie de nós para permitir que o Espírito possa agir através de nós, na vida de tantos quantos a gente se envolver, seja virtualmente, seja presencialmente. Uau, que bênção, Totti. Glória a Deus. Amém, irmãos? Alguém quer mais compartilhar desse tempo ou podemos encerrar? Arthur, acho que estava preparando ali para falar. Arthur. Eu só queria agradecer aos irmãos pelas orações que todos têm feito por nós e também pelas mensagens, sempre com carinho. Então, damos graças a Deus por isso e isso nos dá forças e vigor para possamos enfrentar aquilo que está à nossa frente, não é? E como foi a mensagem do pastor, que nós sabemos que, apesar das lutas, que Deus continua a ser Deus e Ele
está conosco, e às vezes quando a gente passa por momentos assim de aflição, é bom a gente saber que os irmãos estão a orar, porque às vezes nós nos sentimos fracos, não é? E às vezes sentimos-nos abatidos, mas as orações e as palavras de encorajamento dos irmãos então dão-nos força para continuar. E continuem a orar, e embora não tenha sido um tempo fácil, mas penso que melhores dias estão para vir, não é? Amém. E continuamos e damos graças a Deus por isso. Obrigado, pastor, pela mensagem, e a todos os irmãos também. Então, que Deus vos abençoe, e que espero que para a próxima vez que a gente se encontrar, que esteja a sentir um pouco mais animado e com mais força, está bem? Então, vou-me despedir dos irmãos, um abraço forte para cada um, está bem? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. 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 Cadê o bolo e o café? Eu já ia dizer Quem isso tinha agora. prometido um bolo café aí, hein? Alguém tinha prometido, falado alguma coisa aí. Célia. Mas a Luciene também tinha comentado. É verdade. Quinta-feira terá, pode deixar. Tá bom. Olha, eu quero dar um abraço em vocês. Por enquanto é assim, de longe, não é? Eu quero abraçar vocês bem apertado, tá bem? E dizer para vocês que eu amo muito vocês e trago vocês no meu coração e na minha mente em oração constantemente. Amém. Amém, pastor. E, pode começar a fazer as inscrições, porque as vagas estão abertas. Tá bem? Eu pensei que você ia falar que as vagas estavam limitadas. Não, elas estão limitadas a um casal de cada vez. Só isso, tá bom? Mas pode fazer inscrição. Tá bom? E eu prometo fazer uma comidinha gostosa para vocês. Assim tá bom. Falou no ouvido que eu escuto. Beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Quinta-feira, estamos juntos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado, pastor Dinei. Obrigado, Fabiano. Obrigado aos irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau.